Falar uma língua nova já é um baita desafio, né? Mas conseguir colocar para fora o que a gente está sentindo de verdade. Isso é outro nível. É quase uma arte. É sobre traduzir não só palavras, mas sentimentos, sabe? E é justamente essa arte que a gente vai desvendar hoje, juntos. Quem estuda francês sabe. A primeira coisa que a gente aprende a responder é «ça va?» e a resposta vem no automático «ça va bien, merci». Só que a fluência de verdade, aquela que conecta, vai muito além disso. Muitas vezes, essa pergunta é só um cumprimento, quase um oi. O poder está em conseguir transformar essa conversa, que poderia ser superficial, em algo genuíno. E é isso que vamos fazer. Este vai ser o nosso mapa para navegar e expressar o nosso mundo interior em francês com mais confiança e, claro, com mais precisão. Então, vamos lá. Parte 1. Para além do ça va bien. É aqui que a gente começa a nossa jornada, dando os primeiros passos para expandir essas respostas e falar como a gente se sente de um jeito mais autêntico. Em vez daquele ça va bien automático, vamos pensar num espectro. De um lado tem aquele entusiasmo, sabe? Je vais super bien, tipo, tô ótimo. No meio, o nosso já conhecido je vais bien. E do outro lado, a sinceridade de um je ne vais pas bien, não tô bem. Reparou que interessante? Aqui se usa o verbo aller, que é ir, para falar de como as coisas vão com a gente. São 3 opções bem simples, mas que já abrem um mundo de possibilidades. Agora, a segunda parte. O espectro emocional. A gente vai mergulhar mais fundo e explorar a paisagem imensa que são os nossos sentimentos. Só que em francês. Começando pelo lado bom da coisa, né? Temos 2 emoções muito fortes aqui. Para dizer que se está feliz é je suis heureux, se for um homem, e heureuse, se for uma mulher. E para aquele sentimento que arrebata tudo, estar apaixonado ou apaixonada, a gente usa je suis amoureux ou amoureuse. E essas pequenas mudanças no final das palavras nos levam a um ponto que, olha, é super importante em francês, a tal da concordância de gênero. Muitos adjetivos mudam de forma para concordar com o gênero de quem está falando. É um detalhe, mas faz toda a diferença. E essa tabela aqui, ela mostra isso perfeitamente. Dá uma olhada em como as terminações mudam. Heureux vira heureuse. Choqué ganha um E e fica choqué. E inquiet se transforma em inquiète. É sutil, mas é isso que deixa a comunicação redondinha. Agora, vamos ver essa regra funcionando com outras emoções. Para falar de um choque, uma surpresa, se usa je suis choqué ou choqué. E para aquele sentimento de preocupação, a gente diz je suis inquiet ou inquiète. Viu só? A lógica se repete. Uma coisa legal do francês é que ele dá ferramentas para a gente mostrar a intensidade do que estamos sentindo. Existe uma diferença bem clara entre estar só um pouco chateado, que seria je suis fâché ou contrariade, e estar com raiva mesmo, sabe? Aí a expressão é je suis en colère. Essa última tem um peso emocional muito, muito maior. E para aqueles sentimentos mais para dentro? A confusão mental, por exemplo, pode ser descrita como je suis confus ou confuse. Agora, o tédio, aquele vazio, tem uma estrutura um pouquinho diferente. Je m'ennuie. Repara que aqui o verbo é pronominal, indicando uma ação que volta para a própria pessoa. Ok, terceira parte, do corpo à fala. Agora a gente muda o foco um pouquinho. Vamos sair das emoções e ir para as sensações físicas, que em francês, olha, seguem uma lógica bem particular e fascinante. Então, como é que a gente descreve o que o corpo está sentindo? A resposta nem sempre é a que a gente espera, aquela tradução literal, sabe? O segredo está em entender qual verbo usar na hora certa. E o grande segredo, muitas vezes, é o verbo avoir, que significa ter. É isso mesmo. Em francês, para muitas sensações a gente não está, a gente tem. Por exemplo, se tem fome, j'ai faim. A mesma coisa vale para medo, j'ai peur. E para febre, j'ai de la fièvre. É uma mudança de perspectiva. Mas, para descrever estados gerais do corpo, a lógica volta a ser a que a gente conhece melhor, com o verbo être, que é ser ou estar. Por exemplo, para falar de cansaço, dizemos je suis fatigué ou fatigué, e para dizer que alguém está doente, a expressão é je suis malade. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Qual é a lógica por trás disso tudo? Por que usamos ter para fome, mas estar para cansaço? Tem que ter um porquê. E aqui está o pulo do gato. A ideia é a seguinte: a gente possui uma sensação, como fome ou medo. É algo que se tem. Por outro lado, a gente está em um estado, como doente ou cansado. É uma condição geral do corpo. Então, j'ai faim, eu tenho fome, versus je suis malade, eu estou doente.
Essa é a grande sacada. Quarta e última parte, o novo vocabulário. Agora que a gente já entendeu os conceitos, vamos juntar tudo e organizar esse nosso novo kit de ferramentas de expressão. E aqui está um resumo bem organizado de tudo que a gente viu. Com o verbo aller para o bem-estar geral, o être para descrever estados emocionais e físicos e o avoir e outros para falar daquelas sensações que a gente tem. Esse quadro aqui é um guia rápido, perfeito para ajudar a gente a se comunicar de um jeito muito mais rico e autêntico. Bom, a gente já explorou o mapa, já montou nosso kit de ferramentas, agora vem a parte mais importante de todas: praticar. É no dia a dia, usando essas palavras, que a fluência de verdade acontece. E para fechar, fica aqui um convite. Et toi, comment te sens-tu aujourd'hui? Ou seja, como é que você se sente hoje? Tenta aí formular uma resposta com tudo isso que a gente acabou de aprender. Porque no fundo do dia, é a prática que transforma conhecimento em comunicação de verdade.